novamente. Eu não sei como começar o vídeo, me desculpa. Acho que talvez eu vou criar uma intro, alguma coisa assim. Começar. Olá, gente querida do meu canal, tudo bom com vocês? Não. Enfim. Estamos aqui para uma... Eu estou, né? Não sei se você está. Provavelmente você está assistindo esse vídeo. Enfim. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal. Tentar fazer outro vídeo, né? E o tema de hoje vai ser sobre quem somos e para onde vamos. Esse é o título do vídeo. Então, eu vou contar aqui uma versão baseada em algumas coisas que eu aprendi, livros que eu li. Mas, como sempre eu digo, a verdade é o que você sente aqui dentro, né? Porque eu vou falar algumas coisas que talvez pode te ajudar a perceber algumas outras coisas. Pode tentar te ajudar a criar uma versão disso, porque, né, você pode não acreditar 100% no que eu falo, com certeza. E a gente vai construindo nossos ideais, nossas ideias, nossas concepções sobre as coisas. Então essa é a minha versão. Fica feliz para aproveitar, para usufruir do que eu vou falar aqui, se conseguir agregar em algumas coisas, enfim. Então, a minha versão vai ser baseada em alguns livros como Conversando com Deus, um livro que eu li, Peça Será Atendida, e Um Universo Autoconsciente de Amit Goswami, entre outras coisas. Eu adoro esse livro, O Universo Autoconsciente. Amit Goswami é o melhor livro de todos, muito bom. Alguns canais como Red Pill e Spirit Science. Spirit Science é um canal em inglês, então se você souber inglês eu recomendo bastante, porque Spirit Science é muito bom. E outras mídias, etc. Então, o que eu vou falar aqui vai ser um pouco do lado espiritual. Eu não vou falar muito de como nós surgirmos como raça humana, porque eu tô ainda planejando em fazer um vídeo sobre isso, baseado no 12º Planeta, do Zacarias. Eu não sei falar o nome dele, desculpa. E também A Flor da Vida do Nuvalo Melchizedek. Meu Deus, só tem um nome difícil. Nuvalo Melchizedek. E daí eu vou fazer uma versão sobre como surgiu a raça humana, essas coisas assim. Hoje eu vou falar mais ou menos sobre como surgimos como seres, alma e coisas assim. Universo, então. Pra não me estender muito no assunto, vamos começar logo. Vamos começar com a criação do universo. Vou começar bem certinho, né? Então, o Big Bang. Só no Big Bang, né? É uma coisa um pouco complicada, né? Porque existe muitas ações de por que o universo existiu, como é que ele existiu, foi através do Big Bang e coisas assim. Então, eu acredito que foi através do Big Bang. Eu fiz algumas anotações, vou estar lendo aqui. Então, de acordo com o Conversando com Deus, é um jeito de explicar, né? Ele falava que o universo queria experienciar a si mesmo, se compreender. É um pouco complicado, mas é um jeito de explicar. O universo queria se compreender. Então ele não podia... É como se, tipo assim, só existisse tu no universo e tu não conseguisse se ver, né? Como é que tu ia saber como é que tu és? Tipo, não tem outras coisas. Além, como eu falei, não existe comparação. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas o que é isso e aquilo? Como é que eu vou comparar outra coisa que não existe? Então, o Big Bang foi como um processo de autocompreensão. O universo mesmo queria, como nós queremos nos compreender, que somos nós, o universo que se compreender. É como se ele criasse um espelho dele mesmo para poder se ver. Tipo isso. Então, ele... É porque, na verdade, essa explicação de autocompreensão é um pouco complicado, porque o universo não tem... A gente não consegue compreender os sentimentos. Se são sentimentos, desejos do universo, né? Enfim... Dizem que o universo queria se autocompreender. Então ele criou mais coisas, além dele mesmo, que só existia ele ali, tudo escuro assim, não sei. E daí ele criou mais coisas, ele se dividiu, né? Porque ele não criou, ele não tirou dele mesmo e colocou... Não, ele já era tudo que existia. É como se ele fosse uma coisa líquida, e ele foi formando coisas sólidas, foi pegando esse líquido, assim, essa parte dele foi formando formas, assim, como se fosse uma massa grande, foi formando coisinhas. Basicamente isso. Então, nós como pessoas,
Como eu falei, o universo ele foi se moldando em partículas e depois em objetos e coisas assim. Essas são como se fosse a parte sólida do universo, né? E existe as energias e que a gente pode chamar de talvez alma, depende de como você quiser chamar, que tem dentro da gente, que é uma parte líquida. É uma coisa que a gente não consegue ver nem tocar, né? Mas tá ali. E é tipo isso. É uma coisa líquida que tá ali no meio. Então o nosso corpo é como se fosse uma coisa sólida e a alma e a energia fossem líquidas. É que na verdade o sólido e o líquido são só dois estados de matéria da mesma coisa, como a água. Dependendo da temperatura da água, se tá muito quente, ela evapora, tá pensando aqui, né? E se tá muito frio, ela congela. Então, como se fosse isso. E a diferença entre o sólido e o líquido da matéria, da energia, a gente consegue, tipo, pra água é a temperatura. Para o sólido e pro líquido da matéria são as frequências. O quanto essa energia tá vibrando, basicamente. Ela tá vibrando muito, cada vez mais líquida. Quando ela tá vibrando mais devagar, é mais sólido. É tipo assim, nosso corpo vibra tantos hertz por segundo, bem devagarzinho, assim. Às vezes a gente tá vibrando uns 100 hertz. O átomo, ele vibra a zilhões de hertz por segundo. Não, zilhões, né? Mas milhares. Milhares a milhões. E as partículas dos átomos giram mais ainda, etc, né? E é mais ou menos isso. Então, pra gente diferenciar o sólido e o líquido porque na verdade, como eu falei, não é só sólido e líquido. Existem muitas coisas tênues entre esses dois estados. São muitos estados, muitos hertz diferentes para vibrar. Então, é como se a matéria, o universo, tivesse esses estados, esses estados diferentes. Porém, então, tudo é feito da mesma coisa e essa mesma coisa ela se divide em frequências. Pode-se perceber se ela tá sólida, líquida. São só dois exemplos, sólida e líquida, né? Mas ela se divide nessas coisas. Até minha cabeça buga um pouco só de falar, né? Mas enfim. Então, os estados, eles se diferenciam em frequências. Uma coisa tá muito dura, uma coisa tá muito mole. É meio estranho falar assim, né? Mas é um jeito de explicar. Então. E também existem o que são essa frequência, assim. Além de existir coisas mais sólidas e coisas mais líquidas, entre aspas, né? Que diferencia por frequência, não é tudo isso que a gente vê. Quanto mais líquido, quanto mais elevada a frequência, menos a gente consegue ver, na verdade. Por que isso, né? Porque dimensões. Existem as dimensões, né? Teorias que existem as dimensões. E quanto mais elevadas as coisas, mais elevadas são as dimensões. Ou seja, existem formas de matéria mais sólidas do que a gente que estão em dimensões menos elevadas. E formas mais líquidas do que a gente em dimensões mais elevadas. E é por isso que a gente não consegue ver. Porque se a gente conseguir chegar numa frequência muito alta, a gente vai conseguir chegar em outra dimensão e ver outras coisas. É um pouco complicado, mas é basicamente isso. Ou seja, recapitulando, se tem uma alma, temos uma alma, uma parte líquida da gente que se localiza no mesmo lugar que nós estamos aqui, só que em outra dimensão, outra frequência mais alta, né? E tudo e todos somos feitos da mesma coisa, porém em estados diferentes. É o que eu falei do Yin Yang, é uma mesma coisa, só que com polaridades diferentes, né? E matéria é igual a energia, porque matéria é igual a energia, que também é frequência, e daí a gente consegue, né? Basicamente isso. Agora chegamos então no ponto de quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos. Próximo ponto. Bem, estamos aqui nessa dimensão, né? A gente já esteve em outras dimensões, em outros estados de forma de vida. Estamos aqui para agregar energia, para subir de frequência. Ou seja, a gente está aqui para agregar energia na nossa vida,
pra poder subir. A gente tá aqui pra elevar a nossa frequência pra poder subir pra próxima dimensão. Evolução, né mesmo? É uma evolução. Então, pra agregar... Como é que a gente agrega essa energia, assim? Através do nosso propósito. Através de várias maneiras, mas basicamente quando a gente... É um propósito, né? Quando a gente consegue alcançar o nosso propósito, a gente sobe, eleva energia e coisas assim. É um pouco difícil, mas agregar energia ele também poderia ser como agregar informação, ter experiências no caso. Agregar energia são agregar informação e ter experiências na nossa vida. Tá ficando cada vez mais difícil. Eu sei! Então a gente agrega energia, agrega informação na nossa vida, a gente como se fosse fazer as coisas, assim, entre aspas. Até a gente subir de frequência e ficar cada vez mais líquido. Derreter novamente, assim, naquela... Como eles falam, acho que é no Peça Será Atendido que o universo é uma... É tipo uma... Ai, buguei, desculpa. É alguma coisa derretida, assim, e daí a gente entra na... Quando a gente fica uma frequência muito alta, a gente derrete. Eles usam o mesmo jeito de falar no Caibalion, que a gente derrete de volta, assim, como se a gente fosse um ouro, uma coisa, um aço. E depois, quando a gente agrega informação, a gente eleva a nossa frequência e a gente derrete de novo. Então, agregar energia pra gente subir no próximo nível. Como é que a gente sobe no próximo nível? A gente tem um propósito que a gente tem pra fazer nesse lugar que a gente tá. Como saber? Porque, na verdade, todas as pessoas têm um propósito, mas no fim a gente vai chegar sempre no mesmo lugar. A gente vai continuar evoluindo e chegando até as elevadas mais frequências. Existem seres mais elevados e menos elevados que a gente, basicamente isso. Então, como é que a gente vai... Porque o que significa agregar a energia e informação, elevar a frequência? O que o propósito tem a ver com isso? O propósito que a gente tem, ele vai nos levar a ser feliz, a felicidade e paz. Então a gente vai subir de frequência. Esse propósito, ele é diferente para cada pessoa, claro. Então a gente vai subir de frequência e voltar ir para a próxima dimensão. Um jeito bom de fazer isso, né? Porque pro universo sempre a gente conseguir seguir nosso propósito, não importando o tempo, porque demora muito, né? Demora muito a gente conseguir fazer isso. É o que eu acredito, né? A reencarnação. Que na reencarnação a gente vai seguindo cada vida que a gente tem um pequeno propósito que vai seguindo um propósito maior, que é subir. E depois, quando a gente sobe, o que a gente faz? A gente ajuda os outros a subir. É basicamente isso. Quando a gente consegue levar nossa frequência, a gente descobre todas essas coisas do universo, a gente começa a ajudar os outros a subir. Isso também é parte do nosso propósito de vida. O propósito de vida, coaches falam muito sobre isso, né? Mas eu acho que é uma coisa um pouco mais diferente. É uma coisa que basicamente vai te deixar feliz. Dicas para descobrir o seu propósito de vida. Primeiramente, você já está no seu propósito de vida, é quase que inevitável. E se você não tá nessa vida, na próxima você vai continuar seguindo. E mesmo que... Porque as coisas acontecem como elas devem acontecer. Através da... Eu sinto uma parte assim, é o universo, uma parte é você que tá fazendo. Mas você tá sempre no caminho do seu propósito de vida. Como descobrir que você está seguindo o seu propósito de vida? O seu propósito será algo que vai te deixar feliz e provavelmente vai ajudar as outras pessoas. É basicamente isso. E é assim que a nossa evolução como espécie funciona. A gente primeiro procura a nossa iluminação e depois ajuda o próximo a encontrar a iluminação. E eu acho que é pirâmide de Maslow. Eu não anotei ela aqui inteira, mas é basicamente assim. Primeiro tu procura a estabilidade material, depois a emocional com relacionamentos e tal, e social. Depois tu começa a agregar informação, começa a estudar e procura mais sobre você mesmo. Então depois você consegue atingir, você procura iluminação. Mas depois disso, você atinge o seu propósito, você se encontra em paz. É um processo meio complicado, mas basicamente
Depois que você consegue tudo isso, você consegue atingir o seu propósito, mas ao mesmo tempo você tem um propósito de ajudar os outros a atingir o propósito deles. Sim. Isso demora muito. É uma evolução muito demorada, assim podemos dizer. Mas enfim. Então, cada pessoa tem o seu propósito e nós estamos aqui para seguir o nosso propósito e ter basicamente aumentar a nossa frequência para subir as dimensões. E como a gente aumenta a nossa frequência? Basicamente sendo feliz, atingindo a iluminação. E como é que a gente chega nisso? Existem diversas maneiras de como chegar nisso, como atingir a sua iluminação. Você pode fazer coisas que você gosta, você pode estudar, você pode fazer um montão de coisa. Mas enfim, meu tempo tá acabando. Eu espero que você tenha entendido, que isso tenha ajudado você de alguma maneira na sua jornada, assim, coisa assim. E nos vemos no próximo vídeo, basicamente. Tchau!